Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Agora nós iremos ler desde o versículo 1. Esteja atento em nome de Jesus, esteja bem atento à leitura que faremos agora. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo, amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Diga, debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus bendito, amado, fiel e verdadeiro, Deus que é digno de toda glória. Ai, a tua palavra agora será ministrada. Aqui está o teu povo que ouve a tua palavra. Pai, fala hoje ao coração do teu povo. Usa a minha vida, dai-me graça, dai-me, Senhor, as revelações do alto, e que todos nós sejamos edificados, alimentados pela tua santa palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor, isso, bem forte, diga glória a Deus. Tome o teu assento e vamos estar bem atentos à ministração de hoje. Amados irmãos, acredito que todos aqui já ouviu falar de um homem chamado Elias. Repita comigo, Elias. Elias não era um homem qualquer. Elias era um profeta do Senhor. E digo aos meus irmãos, um dos que mais foi usado por Deus nessa terra. Elias, um homem honrado por Deus. Elias, um homem que nunca foi envergonhado diante dos adversários. Elias, um homem cuja sua palavra era honrada por Deus no céu. Quando ele chegou em uma certa vez diante do rei Acabe, homem ímpio que fazia a nação de Israel pecar contra Deus, ele abre a sua boca diante deste homem chamado Acabe e diz que não vai chover mais enquanto ele não der a segunda ordem. Não irá mais cair uma gota d'água na terra. Elias, ele não consultou ao Senhor para saber se era da vontade de Deus que ele falasse aquilo, mas Elias tinha crédito com Deus no céu. Na hora que ele profetiza que os céus iriam se travar e não iria mais chover, na mesma hora Deus trava o céu e Deus não deixa a palavra que Elias liberou cair por terra. Deus honrou aquilo que Elias ele falou, e não foi apenas esta vez, mas em outras vezes nós vemos o mesmo acontecer. Como por exemplo, ele vai orar no Monte Carmelo pedindo para que o Senhor libere fogo do céu, e assim que ele termina a sua oração diante do rei Acabe e diante dos profetas de Baal e diante de uma imensa multidão de pessoas, o céu se abre, fogo desce sobre o Monte Carmelo, consumindo aquele holocausto, aquele altar. Então Deus estava continuamente com Elias, honrava a Elias, não deixava as palavras de Elias caírem por
terra. Verdadeiramente Elias era um profeta ungido do Senhor nesta terra. Só, amados irmãos, que nós vemos algo acontecendo, e isto realmente me chama a atenção. Em um certo momento, Elias, ele se entristece, ele fica triste, mas muito triste, a ponto de querer desistir de tudo. Diz a palavra que ele vai para debaixo de um zimbro e ele pede a morte, para um homem abrir a sua boca e dizer: Senhor, me leva, Senhor, acaba com a minha vida, Senhor, não quero mais viver. Ele precisa realmente estar em extremo desapontado, porque o que mais o homem quer é viver, o que mais o homem quer é viver. E ele não, ele estava debaixo de um pé de zimbro, dizendo: Senhor, já basta, leva-me agora, já não quero mais viver, já não quero mais prosseguir, já não quero mais continuar vivo nesta terra. Mas a pergunta que não quer calar é: o que deixa Elias assim? O que faz Elias estar assim? O que faz Elias querer parar? O que faz Elias querer desistir? O que faz Elias pedir ao Senhor que tire a sua vida? Não era medo da ameaça de Jezabel, embora que muitos imaginam que seja isso, embora que muitos até preguem isso, mas não era medo da ameaça de Jezabel. Elias, ele caiu em um desânimo. Ele caiu em um desânimo, porque depois que tudo que aconteceu, de todos os sinais que Deus trouxe no Monte Carmelo, ainda assim, o povo estava esperando a morte de Elias. Jezabel manda matar Elias. Acabe, que era o rei, que viu tudo acontecendo no Monte Carmelo, todos os sinais que Deus operou no Monte Carmelo, ele era para ter imediatamente repreendido a Jezabel, sua mulher, quando mandou matar a Elias. Mas muito pelo contrário, ele estava esperando que realmente Elias fosse morto. É como se ele não tivesse visto nada no Monte Carmelo. É como se ele não tivesse visto nenhum sinal sendo operado por Deus através da vida de Elias no Monte Carmelo. E ele estava ali agora na expectativa de ver Elias sendo morto, porque a sua mulher Jezabel, por causa de um capricho, mandou matar a Elias. Elias estava decepcionado, Elias se entristeceu, Elias permitiu que um desânimo profundo entrasse no seu coração. E aquele desânimo não era nada agradável aos olhos de Deus. Diz a palavra que ele pede ao Senhor a morte. Ele pede ao Senhor que leve a sua vida. Tamanho era o desânimo que havia entrado no seu coração. Digo para os meus irmãos, o desânimo no coração de Elias foi gerado por causa de uma decepção que teve com o rei Acabe. O desânimo que entrou no coração de Elias, repito, foi gerado por conta de uma decepção. Esse desânimo foi muito nocivo para a vida dele, pois ele não queria mais nem viver, queria parar tudo por ali. E o mesmo tem acontecido hoje nos nossos dias, com o povo de Deus, conosco aqui nessa terra. Quantas e quantas pessoas hoje não estão frias, apagadas, desanimadas, sem mais nenhuma vontade de vir à igreja, sem mais nenhuma vontade de prosseguir na caminhada cristã, sem mais nenhuma vontade de ler a Bíblia, sem mais nenhuma vontade de orar. Vou além, sem mais nenhuma vontade de pregar. Por quê? O caso de Elias, a decepção que teve. E hoje, o que gera hoje desânimo no coração de tanta gente? O que gera hoje desânimo no coração de tantas pessoas?
Posso dizer que muitos é pelo mesmo motivo de Elias, decepção. Mas não apenas a decepção. Muitas pessoas hoje estão caindo em um desânimo, porque estão se frustrando, criam uma expectativa, e essa expectativa não é atendida. Fazem um projeto, e esse projeto não sai do papel. Tem um sonho, mas esse sonho não se realiza. Ouve uma palavra, e esta palavra não se cumpre. E aí essa pessoa vai se frustrando, e o seu coração vai se enchendo de desânimo. Ela vai perdendo ânimo, vai perdendo ânimo, vai perdendo ânimo. Ela já começa a desistir de continuar nesta caminhada cristã. Já não abre mais a sua Bíblia, já não tem mais nenhum interesse em dobrar seu joelho para orar, já não tem mais vontade de estar presente na igreja, no culto. Isto é algo realmente perigoso, muito perigoso. Entenda só uma coisa: a pessoa não está no pecado, adultério, prostituição, vícios, não está no pecado, mas está saindo da presença de Deus do mesmo jeito. A pessoa não está no pecado, adultério, vício, prostituição, idolatria, mas está perdendo a salvação do mesmo jeito. Não é apenas o pecado, como esses que aqui citei, que faz o homem perder a salvação, que faz o homem se distanciar de Deus, que faz o homem caminhar a sua alma para a condenação. A frieza, que vem através do desânimo, também faz o homem perder a salvação, também faz o homem se distanciar de Deus, também faz o homem caminhar a sua alma para a condenação. E quantos eu hoje me deparo com pessoas dessa forma, nessas condições. Pessoas que pregavam a palavra, pessoas que estavam no altar, e hoje se encontram afastadas literalmente dos caminhos do Senhor, porque ela caiu no pecado? Não, ela apenas se desanimou. A frieza se instalou no coração. Ela não veio mais à igreja, ela não abriu mais a sua Bíblia, ela já não mais orou, ela desanimou, e isso fez ela se afastar literalmente dos caminhos do Senhor. Sua salvação está comprometida por causa de um desânimo. Não foi porque ela adulterou, não foi porque ela se prostituiu, não sei se você está entendendo, foi porque ela desanimou, foi porque ela desanimou. O desânimo veio, a frieza entrou. A frieza não deixou mais ela ser a mesma de antes, o mesmo de antes. A frieza não deixou mais ela orar, ler a Bíblia, vir à igreja. A frieza lhe afastou, lhe tirou completamente da presença do Senhor, lhe roubou a salvação. Ei, nós temos que despertar, estar em vigilância. Esta é uma estratégia antiga de Satanás. Satanás vê que não consegue derrotar o homem com o pecado, com uma tentação. Ele vai aos pouquinhos fazendo com que o homem se entristeça, desanime e esfrie na fé, porque dessa forma o homem também é derrotado pelo diabo, irmão. Elias, ninguém conseguiu derrotá-lo. O diabo não conseguiu vencer Elias com a tentação. Elias, sua intimidade forte com Deus, ninguém conseguia derrotar a Elias. Os 450 profetas de Baal não conseguiram derrotar Elias. O diabo usou de todas as formas, de todas as estratégias, não conseguiu. Aí ele usa as palavras de Jezabel. Elias ouve aquelas palavras, vê que Acabe consentiu com Jezabel,
Elias fica triste. O diabo sabe quando a gente se entristece com alguma coisa, e ele aproveita, ele vê ali uma portinha entreaberta. Ele vê uma portinha entreaberta. O diabo sabe quando nós nos entristecemos com alguma coisa, nos decepcionamos com alguma coisa. Aí ele vê ali uma ocasião, uma portinha entreaberta, e ele começa aos pouquinhos a abrir mais a porta, abrir mais a porta. E ele continua aos pouquinhos entrando devagarinho, sem pedir licença. Com pouco ele já está completamente dentro do coração da pessoa, e a pessoa está completamente desanimada, triste, sem mais nenhuma vontade de estar nos caminhos do Senhor. Ei, não vamos permitir que o diabo, com essa estratégia maldita do inferno, venha nos tirar da presença do Senhor, venha nos fazer parar nesta caminhada. Pastor, é muito fácil o senhor pregar isso, não é o senhor que passa pelo que eu passo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem noção, você não tem noção de quantas vezes eu quis me desanimar, decepcionado com pessoas por quem eu estava orando, caluniando-me, pessoas por quem eu estava subindo um monte em propósito, jejuando, falando mal de mim. Você não tem noção quantas vezes o diabo quis encontrar no meu coração essa portinha entreaberta. Só que eu olho para as outras, eu sei que uma está me caluniando, eu olho para as outras centenas de pessoas que estão precisando das minhas orações. Eu não vou desanimar por aquela que está me caluniando. Eu olho para as outras pessoas que o Senhor colocou diante de mim para eu cuidar. Eu olho para o meu Deus e digo: Deus, todas as ovelhas são tuas, e eu estou cumprindo o meu ofício nesta terra de cuidar das tuas ovelhas, sabe? E eu, com muita vigilância, muito cuidado, até hoje tenho me sustentado de pé, sem deixar o meu coração ser afetado pelo desânimo, porque não é fácil. Quando eu vejo alguém desanimado, eu sei muito bem o quanto é difícil. Eu sei muito bem, porque eu sinto na pele as dificuldades da obra. Eu sinto na pele as dificuldades da obra, eu sinto na pele. Eu fico imaginando Elias, sentindo a dor de Elias, porque ele estava diante de uma grande dificuldade da obra, fazendo tudo que tinha de ser feito, profetizando, mostrando ao povo que Deus era Deus, mas o povo ainda se virava contra ele, o povo ainda queria lhe matar, e ele, decepcionado naquele momento, ficou, mas em extremo, ele se decepcionou a ponto de desanimar e pedir a própria morte. Eu sei muito bem o que é isso. É nós lutando por algo e sendo interpretado de forma errada. É nós lutando por algo, lutando com todas as forças e sendo interpretado de forma errada. É nós lutando por uma vida, e a mesma vida pela qual nós estamos lutando, nos perseguindo, nos caluniando, não interpretando da forma certa. Ei, é algo difícil, é algo muito terrível, mas em nome de Jesus, o que eu quero que você entenda é: não deixe o desânimo entrar no teu coração, não aceite o diabo te vencer, não aceite este mal te paralisar, não aceite ser destruído pelo desânimo. Em nome de Jesus, erga a sua cabeça e diga: eu vou prosseguir. Não fui chamado para parar, não fui chamado para desistir, não fui chamado para retroceder. Se fulano está me afligindo, se cicrano, beltrano está me caluniando, se estou sendo perseguido injustamente, se as minhas expectativas não estão sendo atendidas, eu vou prosseguir, eu vou continuar firme. Não fui chamado
para parar, para desistir, para retroceder. Eu vou continuar nesta caminhada. Eu não vou deixar o desânimo me paralisar. Não deixe. Olha para quem está ao teu lado e diga: não deixe o desânimo te paralisar. Diz a palavra, irmãos, que Elias vai se deitar debaixo de um zimbro no deserto. Aí Deus vê Elias deitado debaixo de um zimbro no deserto. Aí Deus vai fazer algo, e eu quero compartilhar com você, preste atenção. No versículo 5, estamos no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 5, diz assim: e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu. Mas, o que aconteceu? Tornou-se a deitar-se. Você percebe que um anjo lhe desperta, não é uma pessoa. Imagina você estar deitado e um anjo diz assim, ó: ei, Maria, ei. Aí ela olha, aí ela vê que é um anjo. Aí o anjo diz assim, ó: levanta, tem pão ali na brasa, quentinho, tem água fresca ali, levanta, come e bebe. Que privilégio é esse, um anjo despertar você? Que privilégio é esse, ser acordado com um anjo tocando? Você vê como Deus, Ele cuida dos seus. Você vê como Deus, Ele cuida e Ele ama aos seus. Ele manda um anjo. Ele poderia ter mandado um animal. Ô galo, vai lá, toca, canta bem pertinho dele, galo, para ele despertar. Não, é um anjo. Meu filho, Deus manda o anjo. Meu filho, desperta. E Deus não apenas acorda, Deus sabe que ele está com fome. Ei, tem pão aí assado na brasa, fresquinho, água fresquinha. Come e bebe. E ele de fato se levanta, come e bebe. Mas tão grande era o desânimo que estava no coração, que ele torna a deitar-se. Você sabe aquele irmão que a gente vê que ele está desanimado? Ei, vamos para a igreja, Deus vai te ajudar, tu vai dar a volta por cima. Levanta a tua cabeça, Deus tem mais para ti, Tu foi prejudicado, alguém te puxou teu tapete, te caluniou. Ei, tu foi prejudicado, mas levanta a tua cabeça, vamos para a igreja, volta para a presença do Senhor. Deus tem mais para ti. Ele até que diz amém, glória a Deus, mas continua do mesmo jeito. Continua. Quem já viu gente assim? Quem já viu? Ele até que se levanta, ele até que dá um glória a Deus, mas o desânimo é em extremo grande. Ele volta para o sono espiritual. Só que Deus não abre mão. Deus é Deus, não abre mão. Elias, ele volta a se deitar, e o anjo volta ali despertar. No versículo 7, o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Versículo 8, levantou-se pois e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Opa, agora o negócio vai para frente. Foram 40 dias e 40 noites. O homem agora despertou, o homem agora deu um salto. Parece que veio um renovo, mas quando chega no monte Horebe, ele vai entrar em uma caverna e vai estar estagnado dentro da caverna. Agora ele vai ficar paralisado, estagnado dentro de uma caverna. Só que na primeira vez Deus mandou o anjo.
Na segunda vez Deus mandou um anjo. E agora Deus vê ele dentro da caverna. Deus não manda mais o anjo, Deus vai. Deus vai. Quando ele está dentro da caverna, Deus fala com ele, dizendo: o que fazes aqui, Elias? Deus vai, Deus vai. Ei, no versículo de número 9, acompanhe. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Quando Deus diz o que fazes aqui, isso significa que Deus havia entrado naquela caverna e estava ali dentro daquela caverna juntamente com ele, dizendo: o que tu está fazendo aqui? O que tu vem fazer numa caverna? Caverna não é lugar de vitorioso, caverna não é lugar de pessoas dispostas, caverna não é lugar de pessoas determinadas, caverna é lugar de covarde, caverna é lugar de quem está se escondendo com medo, caverna não é lugar, o lugar que Deus preparou para o homem não é caverna, o lugar que Deus tem para os seus não é caverna. Ei, o Senhor não quer que os seus fiquem em uma caverna, mas Elias estava na caverna porque o desânimo permanecia no coração. Veja o que faz o desânimo no coração de um homem. O desânimo no coração de um homem não o leva para um campo de batalha, leva para a caverna. O desânimo no coração de um homem faz ele ser vencido sem ele lutar. O desânimo no coração de um homem não o leva para lugares altos, leva para lugares baixos, leva para a caverna. O desânimo leva o homem para a caverna. O desânimo não permite o homem ter uma visão de vitorioso, nem tampouco atitudes de vitorioso. O desânimo faz o homem ter uma visão de fracassado, faz o homem procurar cavernas. O desânimo faz o homem ter uma visão de fracassado, de derrotado. Esta está sendo a visão de Elias. Tá bom, acabou para mim. Esta estava sendo a visão de Elias. Não tem mais jeito, para mim tá bom por aqui, acabou. Esta estava sendo a visão de Elias. Não dá mais para mim, acabou. Desisto, acabou, não dá mais para mim. Esta estava sendo a visão de Elias, visão de fracassado, de derrotado. Esta estava sendo a visão de Elias. Eu não sei se estou pregando para alguém que está com essa visão. Não dá mais, vou desistir, não dá mais, não aguento mais. Mas se esta está sendo a sua visão, assim como o Senhor falou a Elias naquela época, está falando hoje com você. O que você está fazendo dentro dessa caverna? Que visão é essa que está no teu coração? Não foi esta visão que eu te dei? Não foi isso que eu preparei para você? O Senhor, para os seus, tem algo grande preparado. A visão dos seus tem que ser uma visão de águia. Uma visão de águia. A visão dos que servem a Deus tem que ser uma visão de vitorioso, uma visão de vencedor. Esta é a visão daqueles que servem a Deus. Pode estar no fundo do poço, pode estar atravessando um deserto terrível, mas ele tem uma visão de vitorioso, uma visão de vencedor. E o que acontece com quem tem essa visão? Eu posso estar no vale da sombra da morte, mas não temerei mal algum. O Senhor é comigo, vai dar certo, vou conseguir, vou vencer. Eu posso estar no deserto, mas o Senhor é comigo, vai dar certo, vou vencer. Esta é a visão de vencedor. Ele pode não estar vendo nada favorável, mas ele crê no que não vê, ele crê no impossível. O Senhor é comigo, eu vou vencer, eu vou superar, eu vou dar a volta por cima, eu vou vencer, porque o Senhor é comigo. Esta é a visão de vencedor, irmão. Essa é a visão de vencedor. A visão de fracassado, o problema chegou, não aguento mais, caverna, acabou, não aguento mais, caverna.
A visão de quem está no desânimo é esta: visão de fracassado, visão de vencedor. Problema chega, adversidade, afrontas, perigos, ameaças, mas ele está de cabeça erguida. Vai dar certo. O Deus que me chamou é fiel. Vai dar certo. Eu vou conseguir superar tudo isto. Eu vou conseguir superar tudo isto. Estão caluniando, mas eu vou dar a volta por cima e mostrar que Deus é comigo. Vai dar certo, vai dar certo. Estão torcendo pela minha derrota, mas eu vou mostrar que Deus é comigo. Vai dar certo. Eu vou superar, vou passar por isso. Vai dar certo. Deus vai me ajudar, vai me sustentar. Eu vou triunfar. Vai dar certo. É isto que Deus quer que exista em nossos corações, essa visão. Nada de desânimo. Ainda que as coisas não estejam contribuindo para o nosso sucesso, mas não vamos deixar o desânimo entrar. Ainda que as coisas estejam falando contrário ao que desejamos, mas não vamos deixar o desânimo entrar no nosso coração, porque é tudo que o diabo quer, que venhamos permitir que o desânimo entre no nosso coração. Sabe qual é uma palavra linda, um versículo lindo, algo tremendo que eu guardei no meu coração desde que eu me converti? Se te demonstrares fraco na hora da angústia, a tua força será pequena. A tua força será pequena. Tem problema, tem luta, tem adversidade, tem aflições, perseguições, injustiças, decepções. São tantas. Pastor, estou muito decepcionado com o pregador tal, com o missionário tal, com o pastor tal. Sim, é só tu mudar o olhar, olha para o Senhor. Porque se eu fosse olhar para os homens, eu não estaria mais pregando de tanta decepção, mas eu estou olhando para o Senhor. Olha para o Senhor, olha para o Senhor. Você tem que olhar para o Senhor, eu tenho que olhar para o Senhor, nós temos que olhar para o Senhor, senão nós vamos deixar o desânimo entrar no nosso coração. Porque quando nós olhamos para os homens, nós vemos tantos erros, estamos tão vulneráveis a uma decepção. Amém, pessoal? Então vamos orar para o Senhor. Mas a verdade é, vamos nos manter vivos, de pé na presença do Senhor. Não vamos permitir que o desânimo nos leve para uma caverna, para debaixo de um zimbro. Não vamos permitir que o desânimo venha nos fazer parar. Não vamos permitir que o desânimo venha nos impedir que vivamos o propósito que Deus tem para a nossa vida. Vamos permanecer firmes na presença do Senhor. Quando o Senhor fala para Elias: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Veja, versículo 9, acompanhe na sua Bíblia. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Aí ele vai trazer a resposta. Aí tu sabe o que ele vai falar para o Senhor? Ele vai falar o motivo do seu desânimo, a causa do seu desânimo. Ele vai falar, ele vai externar. Versículo 10: e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Ele abre a boca, ele externa, ele lança para fora tudo que estava aqui lhe entalando. Senhor, é porque assim, ó, Senhor, eu estou muito desanimado, eu tenho sido zeloso, mas muito zeloso pelo teu nome, muito zeloso mesmo, mas os filhos de Israel quebraram a aliança contigo, não querem mais saber de ti, derrubaram os teus altares, e ainda por cima estão matando os profetas. Ele pensava que estava só ele vivo de profeta, mas ainda existiam muitos profetas.
Só que há um detalhe: os outros é como se não existissem, estavam todos escondidos. Estavam todos escondidos. Na hora em que Elias estava no Monte Carmelo enfrentando os profetas de Baal, todos eles estavam sendo sustentados lá dentro de uma caverna, sempre com a cabeça fora. Então Elias estava em destaque. Aí agora Elias vai para dentro de uma caverna como os outros. Como os outros estavam. E ele diz: Senhor, é por isso que eu estou aqui nessa caverna. Quero parar. Tenho sido zeloso em extremo pelo teu nome. Mesmo assim, o povo tem quebrado aliança contigo. O povo tem derrubado teus altares. O povo tem matado teus profetas. Eu estou desanimado, Senhor. Esse povo não tem mais jeito, Senhor. Quanto mais a gente mostra sinal, quanto mais a gente mostra milagre, quanto mais a gente diz que Tu és o único Deus, mais esse povo está obstinado, Senhor. Por isso eu estou desanimado. Por isso eu estou aqui na caverna. Não vale mais a pena insistir com esse povo. Não vale mais a pena, Senhor. Quero parar. Pode tirar minha vida. Você vê, o motivo era esse, do seu desânimo. Só que Deus disse para ele: não, você está enganado. Tem muita coisa para fazer contigo na terra. Eu tenho 2 reis para você consagrar. Eu tenho 2 reis para você consagrar, Elias. Um será o rei da Síria e o outro será o rei Israel. E esses reis vai trazer juízo, Elias. Não vem pelo amor. Mostrei através de ti, usei a tua vida, falei através de ti. Não vieram pelo amor. Eu vou ungir, levantar reis para fazer juízo a esses. Esse Acabe aí que está com o coração tão duro, sua mulher Jezabel, vou trazer juízo para eles, porque eu usei a tua vida, eles não aceitaram, não te ouviram, e antes estão te perseguindo, mas agora tu vai ungir reis, que através desses reis eu vou trazer juízo a eles, vou acabar com eles, vou exterminar. E outra, não vou te levar como eu levei outros profetas. Contigo é diferente. Ninguém vai ter o prazer de cavar uma sepultura para você. Eu vou mostrar para Jezabel que nos meus ninguém toca. Ela quer que tu morra a fio da espada pelos seus soldados. Ela está preparando um banquete para festejar a tua morte. Ela já preparou uma sepultura para ti. Mas eu vou mostrar para ela que dos meus ninguém toca, ninguém verá a tua morte, pois contigo será diferente. Eu te trarei em uma carruagem de fogo para o céu. Você está entendendo, irmão? Como que é as coisas? Lá no versículo 15, acompanhe na sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolar, ungirás profeta em teu lugar. Amém? Então você vê que a obra que Deus ainda ia fazer através da vida de Elias era grande. Era grande. Ainda tinha uma obra grandiosa. Daqui para frente Deus não vai mais usar Elias no Monte Carmelo, mostrar sinais para o povo acreditar. Não, acabou essa passagem, acabou essa hora, esse tempo acabou. Esse tempo acabou. Deus está dizendo para Elias: se preocupa não, meu filho, se conforta aí nessa palavra que eu vou te falar. Tu vai ungir reis, e esses reis vão trazer juízo. Se preocupa não, que eu não vou mais tu mandar ir lá no Acabe, tentar convencê-lo. Eu não vou mais mandar tu ir lá no Monte Carmelo, orar para eu derramar fogo, para o povo ver que eu sou Deus. Não, acabou, essa parte já acabou. Agora tu vai ungir homens pelos quais trarei juízo.
a esse reinado de Acabe. Você está entendendo, irmão? Então, chega um certo ponto que Deus diz: tá bom, insisti, fiz tudo que tinha de fazer, mas o povo não está acreditando, o coração está duro, agora vou trazer o juízo. É isso que Deus está falando a Elias. Fiz tudo que tinha de fazer para esse povo acreditar, não está acreditando. Fiz tudo que tinha de fazer para Acabe acreditar, não está acreditando. Vou trazer juízo. Tu agora será uma ferramenta de juízo. Amém, pessoal? E aí Elias vai lá, ele unge o rei, este homem chamado Azael, rei sobre a Síria, e depois ele vai e unge este homem para reinar sobre Israel, chamado Jeú, e depois ele vai levantar um para profetizar no seu lugar. Este era Eliseu. Depois de esta obra concluída, depois de muitos anos, que esse aqui não foi num dia, depois de muitos anos ele conclui a obra. Aí Deus diz: agora sim, agora chegou a tua hora. Mas se preocupa não, é carruagem de fogo. Para você é carruagem de fogo. Aí Deus manda a carruagem de fogo recolhê-lo vivo. Sobe para o céu vivo. Amém? Sobe para o céu vivo. É como se ele pegasse um avião e ele visse o avião decolando e olhando para a terra ficando pequenina, e ele subindo no avião, a terra pequenininha, e ele subindo no avião, até que ele não consegue mais ver a terra, e ele chega na glória, vivo. Amém, pessoal? Em nome de Jesus, não deixe desânimo entrar no teu coração. Pastor, já bati, quebrei tanta cabeça com fulano, pastor, eu estou tão desanimado. Não aceite a estratégia do diabo, não aceite o desânimo entrar no teu coração. Pastor, estou tão decepcionado, pastor. Não olhe para o homem, olha para Jesus, porque Jesus a ninguém decepciona. Não aceite desânimo entrar no teu coração. Permanece firme no propósito, permanece firme na caminhada. O Senhor tem uma obra contigo e Ele vai cumprir. Então somente não deixe o desânimo te paralisar, irmão. Não deixe o desânimo te paralisar. Amém? Quantos creem que o Senhor vai cumprir a obra que Ele tem em sua vida? Então se coloca de pé em nome de Jesus.